Olá, concurseiros e concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos responder mais uma questãozinha da IBFC para quem está se preparando para concurso no geral, porque regência verbal cai em praticamente todo o concurso, tá? Mas principalmente para você que está se preparando para o concurso dos Correios, a banca IBFC, você precisa estar afiado com ela. Mas antes da gente ir para a questão, eu vou explicar alguns conceitos para vocês. Verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento para ter sentido. Por exemplo, eu dormi. Dormir é o verbo, não preciso falar mais nada depois dele. Você já entende que eu dormi. Verbo transitivo direto é quando o verbo precisa de um complemento para ter sentido, mas esse complemento ele é sem preposição. Por exemplo, se eu falar ganhei, ganhei é um verbo, mas fica sem sentido se eu não falar mais nada. Você sabe que eu ganhei alguma coisa, né? Quem ganha, ganha alguma coisa. Então, vamos complementar essa frase? Ganhei flores. Tá vendo? Tem um substantivo ali depois do verbo, mas não tem preposição. Então, precisa de um complemento sem preposição. Esse é o nosso verbo transitivo direto. Verbo transitivo indireto é quando o verbo precisa de uma preposição para ter sentido. Por exemplo, o verbo agradar. Se eu falo, eu quero agradar a todos, eu preciso daquela preposiçãozinha ali depois do verbo agradar, sabe? Para ter sentido, se eu falo, eu quero agradar todos, eu posso até falar, mas fica com mais sentido se eu falar, eu quero agradar a todos. Quem agrada, agrada a alguém, ou seja, eu quero agradar a todos. Então, um verbo que precisa de um complemento que seja uma preposição, esse é um verbo transitivo indireto. Agora vamos para a questão. Retome o texto 2 e analise o fragmento referente à regência verbal. A frase é: esqueça a necessidade de querer agradar a todo mundo. Agora analise as afirmativas abaixo. Alternativa 1. Apresenta-se como um verbo transitivo indireto? Até aí está certinho, porque vocês sabem que o verbo agradar, quem agrada, agrada a. O verbo agradar, ele pede uma preposição, né, que é a preposição a. Então, até aqui está certo, é um verbo transitivo indireto. Porém, vamos entender o significado. Significado de fazer carinho? Não. Se você analisar a frase, você vai ver que agradar a todos não está falando nesse sentido de fazer carinho em ninguém, não. Então, onde tem a alternativa 1, está errada. Então, letra A está errada. Alternativa 2. Apresenta-se como verbo transitivo direto? A gente sabe que não, porque o verbo transitivo direto precisa de um complemento sem preposição. Então, onde tem 2, está errado. Alternativa 3. Apresenta-se como verbo transitivo indireto? Sim, é um verbo transitivo indireto. Com o significado de ser agradável? Sim, né? Quem agrada é uma pessoa que quer ser agradável. Então, essa alternativa aqui está certa. Vamos ver a alternativa 4. Apresenta-se como verbo intransitivo? Não é um verbo intransitivo, porque o verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento. E o verbo agradar precisa da preposição a. Quem agrada, agrada a. Ou seja, o nosso gabarito está aqui. Alternativa 3. Apresenta-se como verbo transitivo indireto, porque precisa da preposição, com o significado de ser agradável. Esse é o nosso gabarito. Vai prestar concurso dos Correios? Então confira o material que está na descrição do vídeo. Deixe o like, um abraço e até o próximo vídeo.